Fala, nação! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Gol UFC. E hoje o papo é sério, o papo é de Libertadores e o BO na mão do nosso comandante Filipe Luís é gigante. A gente está falando da ausência do cérebro, do maestro, do cara que faz esse time jogar, Georgian de Arrascaeta. Ele está fora do primeiro jogo contra o Inter e a pergunta que não quer calar, a pergunta que vale a classificação é: quem vai ser o substituto? Nesse vídeo, a gente vai fazer um raio-x completo de todas as opções, mergulhar na tática, nos números e na cabeça do Filipe Luís para tentar desvendar esse mistério. Então já chega amassando o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e bora para a análise. Para a gente entender o tamanho do buraco que o Arrascaeta deixa nesse time, não adianta só falar de talento. A gente precisa falar de números. E os números do uruguaio em 2025 são uma covardia. Estamos falando do artilheiro do time na temporada, com 14 gols, e do líder de assistências, com 9 passes para gol. Ele não é só o camisa 10, ele é o jogador mais decisivo do Flamengo, o ponto de equilíbrio de todo o nosso sistema ofensivo. A ausência dele por suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na fase de grupos não é apenas a perda de um jogador, é como tirar um motor de um carro de Fórmula 1. E o timing, nação, não poderia ser pior. Essa ausência acontece na esteira de um dos momentos mais dolorosos da nossa temporada, a eliminação na Copa do Brasil para o nosso rival, o Atlético Mineiro. Aquela derrota do Maracanã por 1-0, com o gol do Coelho, e a queda nos pênaltis na Arena MRV, com o pênalti perdido pelo garoto Wallace, ainda dói na alma do torcedor. Aquele baque gerou uma onda de pressão externa, como nunca antes na era Filipe Luís, principalmente por uma queda de rendimento que a torcida vem sentindo desde a volta do Mundial de Clubes. Isso nos leva a um ponto crucial. Nos bastidores, a Copa do Brasil era vista como a terceira prioridade na hierarquia de competições do clube. Com essa porta fechada, todos os holofotes, toda a cobrança, toda a obrigação de vencer se voltam para o Brasileirão e principalmente para a Copa Libertadores. O jogo contra o Inter deixa de ser apenas uma partida difícil de oitavas de final. Ele se transforma num teste de fogo para o projeto de Filipe Luís. Uma nova eliminação, especialmente num mata-mata, pode fazer o cargo do nosso comandante balançar. Portanto, a escolha do substituto do Arrascaeta vai muito além da tática. Ela se torna um ato simbólico. É a resposta do treinador à crise, à pressão da torcida e ao fantasma da eliminação recente. A decisão que ele tomar vai dizer muito sobre a sua filosofia como técnico. Ele vai apostar na segurança, na confiança pessoal, na meritocracia do momento ou numa jogada de mestre arriscada. É um verdadeiro xadrez psicológico. Então, quem são os homens que podem carregar esse piano? Filipe Luís tem basicamente 4 cartas na manga, cada uma com seus riscos e benefícios. Vamos mergulhar em cada uma dessas opções. Começando pelo cara que parece estar com a faca e o queijo na mão, Gonzalo Plata. Ele é a aposta no momento, no embalo. No último jogo, contra o Mirassol pelo Brasileirão, ele foi titular e marcou o gol da vitória por 2-1, recebendo uma assistência de quem? Do próprio Arrascaeta. É quase uma passagem de bastão simbólica para essa partida. Os números dele em 2025 são muito bons. Em 27 jogos, já marcou 3 gols e deu 7 assistências, mostrando uma participação constante e crescente no time. A grande vantagem de escalar o Plata é a manutenção de uma frente de ataque muito poderosa e com mobilidade. Filipe Luís poderia manter o equatoriano na criação com um trio de ataque formado por Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino, por exemplo. A sua atuação contra o Mirassol, que lhe rendeu uma nota 8.1 no SofaScore, mostra que ele está com a confiança em alta. Ele é, sem dúvida, a escolha que exige a menor adaptação tática e que premia o jogador que está rendendo mais no momento. Agora vamos para a opção que representa a confiança do chefe. O espanhol Saúl Ñíguez. Saúl é o verdadeiro coringa do elenco. A sua principal credencial não é a forma atual, mas a sua imensa experiência europeia e, principalmente, a relação de confiança com Filipe Luís. Os dois jogaram mais de 100 partidas juntos no Atlético de Madrid e conquistaram títulos importantes. O próprio treinador já declarou que vê o espanhol como um jogador ideal para a função do Arrascaeta, posição onde ele brilhou na Espanha.
O problema é que Saúl ainda busca seu melhor ritmo no futebol brasileiro. Sua passagem por empréstimo pelo Chelsea foi apagada, e na última temporada pelo Sevilha, ele teve números modestos: 26 jogos, 1 gol e 6 assistências. Além disso, uma análise mais aprofundada do seu estilo de jogo mostra que ele é um jogador de muita força e que, por vezes, pode ser violento nas disputas de bola, o que é um risco com a arbitragem sul-americana, que costuma ser mais rigorosa com cartões. Escalar Saúl seria uma aposta na experiência e na lealdade, um verdadeiro gambito do treinador. No papel, a solução mais óbvia seria Jorge Carrascal. O colombiano foi a contratação mais cara da janela de transferências, custando 12 milhões de euros ao Flamengo, vindo do Dínamo de Moscou. Ele é um meio-atacante de ofício, um criador de jogadas, e foi trazido exatamente para ser essa alternativa ao Arrascaeta. Sua última temporada na Rússia foi excelente, com 8 gols e 5 assistências, provando sua qualidade técnica. Então, qual é o problema? Um problema gigantesco. Ele ainda não estreou com o manto sagrado. E a maior bandeira vermelha foi levantada pelo próprio Filipe Luís. O técnico admitiu que pensou em colocá-lo no jogo contra o Mirassol, mas recuou por sentir que Carrascal ainda não domina os microdetalhes de pressão do time, algo que um jogador como Bruno Henrique, por exemplo, já tem internalizado. Lançar Carrascal como titular em um jogo de vida ou morte na Libertadores, em sua estreia, seria a aposta mais ousada e arriscada de todas. Seria tirar um carro da garagem direto para a corrida principal, sem nenhum teste. Por fim, temos o caminho da prudência, a escolha pragmática. Luiz Araújo. Ele é um jogador que o técnico conhece bem, um ponta veloz e taticamente disciplinado. Escolhê-lo, no entanto, significaria uma mudança drástica no jeito de jogar do time. Não seria uma substituição de peça por peça. O Flamengo provavelmente mudaria seu esquema tático, abdicando da figura do meia centralizado para ganhar mais força e velocidade pelas pontas. Essa é a escolha de um treinador que, talvez abalado pela eliminação recente, decide priorizar a segurança defensiva e a solidez do sistema, em detrimento da criatividade individual. Seria uma forma de trancar a casinha e explorar os contra-ataques, uma abordagem mais conservadora e de menor risco. A escolha entre esses 4 nomes na ação revela a alma do treinador. Plata é a meritocracia. Saúl é a confiança. Carrascal é a ousadia. E Luiz Araújo é a cautela. A decisão de Filipe Luís nos dirá muito sobre como ele pretende liderar o Flamengo nesta encruzilhada da temporada. Mas a análise não para por aí. Existem 2 peças nesse quebra-cabeça que podem mudar todo o cenário e que estão por trás da escolha final. O jogador mais importante para resolver o problema da ausência do Arrascaeta pode não ser nenhum dos 4 candidatos, mas sim um 5º nome, Jorginho. O volante, que cumpriu suspensão contra o Mirassol, está de volta e pronto para o jogo da Libertadores. A presença de Jorginho, um jogador de calibre mundial, recém-chegado do Arsenal, muda completamente o panorama. Ele é a âncora, o pilar defensivo que oferece a segurança e a cobertura necessárias para que os jogadores mais criativos possam brilhar sem se preocupar tanto com a marcação. A volta de Jorginho funciona como uma rede de segurança. Com ele em campo, o risco de escalar uma opção mais ofensiva, como Plata, ou um jogador que ainda busca ritmo, como Saúl, diminui consideravelmente. É a presença dele que pode dar a Filipe Luís a coragem para fazer uma aposta mais ousada na frente, sabendo que a retaguarda está protegida por um dos melhores da posição. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda e estratégica. As chegadas de Jorginho e Saúl, 2 jogadores com vasta experiência na elite europeia, sob o comando de um técnico como Filipe Luís, que fez sua carreira lá, pode não ser coincidência. Pode ser o início da construção de um novo eixo europeu no meio-campo do Flamengo. Não podemos esquecer as conexões que já existem. Saúl e Filipe Luís foram companheiros no Atlético de Madrid, e Saúl e Jorginho jogaram juntos no Chelsea, onde foram campeões mundiais. Aqui, a escolha por Saúl ganha uma nova dimensão. Talvez não seja apenas uma solução para um jogo.
pode ser o primeiro teste de uma nova identidade para o time. Uma identidade baseada em um modelo europeu de inteligência tática, versatilidade e intensidade, onde o coletivo se sobressai. Seria uma mudança de paradigma. Sair de um sistema que muitas vezes depende do brilho individual sul-americano de um Arrascaeta para um sistema mais fluido e taticamente disciplinado, onde os jogadores falam a mesma língua futebolística. A partida contra o Inter pode ser o primeiro laboratório para esse Flamengo do futuro. Depois de pesar todos os prós e contras, de analisar a tática, o momento e a psicologia envolvida, chegou a hora do meu veredito. Na minha opinião, a escolha mais lógica, inteligente e equilibrada que Filipe Luís pode fazer é escalar Gonzalo Plata. Por quê? Porque ele une o melhor de vários mundos. Eles têm uma forma espetacular, como provou no último jogo, ele já tem um entrosamento com o ataque e sua escalação é a que causa a menor ruptura tática no time. As apostas em Saúl, ritmo de jogo, e Carrascal, estreia, são arriscadas demais para um jogo dessa magnitude. E a volta do pilar Jorginho no meio-campo dá toda a sustentação defensiva necessária para que Plata possa ser liberado para criar e decidir o jogo lá na frente, sem medo. É a escolha que combina forma, função e segurança. Mas e aí, nação? Essa é a minha análise, mas eu quero saber a de vocês. Quem vocês escalariam no lugar do Arrasca? Deixa aqui nos comentários. É o embalo do Plata? A experiência do Saúl? A aposta arriscada no Carrascal ou a segurança tática do Luiz Araújo? Monta seu time ideal aqui embaixo, vamos debater. Se você curtiu essa análise profunda, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal Rede Gol FC e ativa o sininho para não perder a nossa análise pós-jogo, pois a gente vai estar aqui para dissecar tudo. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!